Você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar. Sempre cuida de tudo sem reclamar. Se eu cair, machucar, o seu beijo irá sarar. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos que eu tenho pra agradecer, e hoje eu quero dizer: amo você. Olá, boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus possa continuar com a sua boa mão sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, te dando graça, usando para você, com a misericórdia dele. Queria nesse domingo começar esse tempo nosso aqui, esse culto nosso, lendo um texto que está lá em Lucas, capítulo número 1, no versículo 28. Lucas, capítulo 1, versículo 28, o texto diz assim: Entrando o anjo aonde estava Maria, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 35. Respondeu o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu estou lendo esse texto porque hoje é Dia das Mães. É um dia especial. É um dia que, dos dias de comemoração do ano, é um dos mais importantes. Porque mãe é algo assim muito sério, irmãos. Mãe é um negócio, né? Mãe a gente não vende, não troca, não negocia, não deixa falar mal. Toda vez que alguém fala mal da nossa mãe, a gente entra para briga. Então é um dia especial. E eu li esse texto porque, para mim, na palavra de Deus, existem mulheres maravilhosas, uma melhor que a outra. Mas Maria é um exemplo especial. Eu gosto muito dessa mulher. Porque essa mulher, primeiro porque ela acha graça diante de Deus. Deus, em toda a face da terra, quando procura uma mulher para ser mãe do seu filho Jesus, o Deus encarnado, ele encontra Maria. É Maria que acha graça, ela é escolhida. O anjo aqui diz que ela é favorecida. Isso não torna uma mulher especial, ela não recebe dom nenhum especial, talento nenhum especial, poder nenhum de Deus. Maria tem algo especial. Ela é uma mulher humilde, uma mulher simples. E o que eu gosto nesse texto é a última frase que ela diz aqui. Quando o anjo diz que tudo o que ia acontecer com ela, ela não discute, ela não pergunta, ela não questiona, ela não diz procura outra, mas ela diz: se é Deus que está querendo me usar, eu aceito. Que se cumpra em mim. Todas as promessas, que se cumpra em mim tudo aquilo que Deus, conforme a sua palavra, Ele pede. Isso é algo tremendo que nós precisamos encontrar nos seres humanos. Alguém que se comprometa, alguém que esteja disposto a se colocar na presença de Deus e se deixar ser usado por Deus. Maria fez isso. E eu agradeço a Deus pelo exemplo dessa mulher e por todas as Marias que já vieram nesse mundo e que estão e que virão no formato de mãe. Então eu queria agradecer você que é mãe, você que está assistindo esse vídeo, que é mãe. Queria agradecer você
Queria orar com você também. Queria que nessa hora, né, você pudesse fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração de gratidão pela sua vida, por tudo que você tem feito e desempenhado o seu papel de mãe. Amém? Então feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora colocar diante do Senhor, Deus, todas as mães da nossa igreja. Todas aquelas, Deus, que se dispuseram um dia, ó Deus, a permitir que o Senhor cumprisse o propósito da maternidade nas suas vidas. Nós queremos agradecer pela vida delas, agradecer pelo amor de cada uma, agradecer, Deus, pelo empenho de cada uma, agradecer, Deus, pelo cuidado que cada uma tem com seus filhos e já teve. Ó Deus, nós temos mães com bebês, nós temos mães com filhos adolescentes, ó Deus, juniores, e temos mães também, Deus, de adultos na igreja. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essas mulheres, que essas mulheres recebam do Senhor, Deus, do Senhor, a recompensa que só o Senhor pode dar. Nós agradecemos pela vida delas, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, minha irmã que é mãe, né, e as que não são, aí quem sabe no futuro Deus te abençoa com um filho ou filhos. Amém? Mãe, você é um presente que Deus fez pra gente se alegrar. Sempre cuida de tudo sem reclamar. Se eu cair, machucar, o seu beijo irá sarar. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos que eu tenho pra agradecer, e hoje eu quero dizer: amo você. Mãe, mesmo doente, cuida da gente sem descansar. Sempre ensina o caminho melhor pra andar. O seu amor nunca falha e não vai acabar. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos que eu tenho pra agradecer, e hoje eu quero dizer: amo você. Você é incrível, obra-prima, e foi Deus quem fez. São muitos motivos que eu tenho pra agradecer, e hoje eu quero dizer: amo você. E hoje eu quero dizer: amo você. Pronto, meu irmão. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Vai comigo lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vai lá, hoje nós vamos falar um pouquinho de vida prática. Né? Esses dias todos, eu e a maioria dos pastores estamos falando, né, de como passar pela pandemia, né, da esperança, de como manter a fé e aquela coisa toda, e é necessário. Tá? É necessário. Mas eu quero falar com você hoje, às vezes a gente tem esquecido que a nossa vida ela continua. Que a nossa vida espiritual ela continua. Nós precisamos continuar servindo a Deus. Isso em santidade, né? Com a vida prática diante de Deus. E não é só, hoje nosso mundo não gira em torno da pandemia.
O nosso mundo, a nossa vida. Perdão. A nossa vida gira em torno de Deus. Né? Nós somos um povo cristocêntrico. Jesus é o centro da nossa vida. Então nós vamos falar um pouquinho hoje como ter uma vida prática diante de Deus. Como nós não precisamos ser só seres espirituais, mas que a nossa espiritualidade seja algo prático na nossa vida, no nosso dia a dia. Como é que eu faço para pôr isso em prática? Quais são a maneira que eu posso praticar a espiritualidade que a Bíblia mostra? Então, se você achou aí 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, vai lá comigo, versículo 12. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparem os fracos, e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chamas, o qual também o fará. Só até aí. Apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele, no finalzinho da carta, ele diz assim, diversos preceitos. E são preceitos práticos. São práticas para a minha vida e a sua vida no nosso dia a dia. Como é que eu sirvo a Deus melhor? Como é que eu me comporto espiritualmente no meio das circunstâncias? Como é que eu me comporto no meio de pessoas? Eu não vivo sozinho. Eu não sou um crente que vivo sozinho. Eu sou um crente que vive em sociedade. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho uma igreja, eu tenho amigos. Como é que eu me comporto como crente no meio desses amigos? Como é que eu me comporto como cristão lá dentro da igreja onde eu sirvo? Como eu sou crente dentro da minha casa? Então, são coisas práticas que nós podemos aprender hoje. E Paulo começa dizendo o seguinte: Agora, pois, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Há uma coisa importante que nós precisamos entender, que se chama respeito. Nós precisamos aprender, meu irmão e minha irmã, a ter respeito por aqueles que estão presidindo sobre nós. Seja ele desde a autoridade, um presidente, um governador, um prefeito, tá? Eles são autoridades e a Bíblia diz que nós devemos respeito a eles. Não só respeito, como também devemos orar por eles. Isso é bíblico. E quando nós malhamos um prefeito, nós malhamos um governador, nós malhamos um presidente, não dá muito certo isso. Nós precisamos orar por eles. Para que Deus abençoe, para que Deus dê direção. E às vezes nós não fazemos isso. Nós vamos na onda do povo e malhamos. Dizemos que o presidente não presta, o governo não presta. Então está na hora talvez de mudar um pouquinho isso e começar a aplicar o que a Bíblia diz na nossa vida. A Bíblia diz que eu não devo amaldiçoar, eu devo abençoar. E às vezes eu, sem a intenção, eu acabo amaldiçoando um presidente, amaldiçoando um governador, amaldiçoando um prefeito. Eu posso não concordar com o que ele está fazendo. É um direito meu. Não concordar. Mas eu não concordo com a maneira que ele está fazendo. Mas daí, falar mal, criticar, e falar um monte sobre ele, está errado. Não é por aí o caminho. Tá? Mas também existem outras formas de respeito. Por exemplo, respeito ao pastor, respeito aos membros da igreja que tem um cargo na igreja, respeito ao membro, o líder da recepção que está lá na recepção. Ele está cuidando da igreja, ele tem uma função ali. Respeito ao pessoal do louvor, respeito ao professor de escola dominical, e aí vai. Respeito ao professor da escola pública, que antigamente havia muito respeito para com essa pessoa, para com esse
essa mulher, esse homem que estava lá ensinando os nossos filhos. Eu lembro que minha mãe ia nas reuniões e ela dava autoridade à professora dizendo: se meu filho bagunçar, se meu filho não respeitar, a senhora pode bater nele. Dava até autoridade a esse profissional. Não precisava chegar a esse ponto, mas ela dava autoridade, porque a minha mãe respeitava muito o professor. Ela sabia que aquele homem, aquela mulher que estava ali para me ensinar. Hoje é o contrário. Hoje os alunos não têm respeito ao professor e os pais também não. Tiram todo o respeito dos professores. Então há uma série de coisas. Paulo está dizendo aqui, que precisa haver respeito, precisa haver consideração, precisa haver apreço, as pessoas que estão acima de nós, presidindo sobre nós. Precisa haver acato. Acato significa respeitar a vontade daquele, respeitar uma ordem, respeitar uma decisão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele continua dizendo o seguinte, olha, e que tenhais com amor, máxima consideração, por causa do trabalho que realizem. Eles estão fazendo um trabalho sério. E a gente precisa ter consideração para isso. Paulo também diz aqui o seguinte, ele termina o versículo 13 dizendo o seguinte: vivei em paz uns com os outros. O mundo hoje pede paz. Todo mundo quer que o mundo viva em paz, a paz mundial, todo mundo dando conselho de paz. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia tem uma receita para a paz. Sabe qual é? A paz começa comigo. Eu preciso ser um pacificador. Você precisa ser um pacificador. A Bíblia diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. No que depender de nós. Então começa comigo. Há um texto, há uma frase que não é bíblica, diz assim que quando um não quer, dois não brigam. Então começa por mim, começa por você. Você quer que o mundo viva em paz? Você quer ter paz na sua casa? Você quer ter paz onde você está? Comece com você. Busque você essa paz. Procure meios de manter a paz no lugar em que você está. É o que Paulo está dizendo. Viver em paz uns com os outros. Vivam em paz. Às vezes a gente... mas fulano está de cara feia. O fulano falou isso. Fulano falou aquilo. Então, olha para Jesus na cruz do Calvário. Olha no julgamento de Jesus, quanta mentira, como ele foi humilhado, quantas pessoas usaram-lhe palavras maus para acusar Jesus, acusações falsas, como Jesus foi maltratado naquele lugar, e ferido, e machucado, e a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Não abriu. Às vezes nós não temos paz porque às vezes falamos demais. Às vezes um casamento não tem paz, irmão, porque a mulher fala demais, ou porque o marido fala demais. Quando é hora de calar, ele discute. Quando é hora de calar, é ela que fala. Às vezes uma discussão já está terminando, mas aí alguém fala alguma coisa e o outro revida e isso não acaba nunca. Aprenda a ficar de boca fechada. Aprenda a fechar um pouco mais sua boca. Você marido, você esposa, você filho. Vive em paz uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, viva em paz. Em outro texto ele diz que no que depender de você, tenha paz. As bem-aventuranças falam do pacificador. O homem pacificador, o homem que busca paz. Seja esse. Não seja aquele, meu irmão, que bote lenha na fogueira. Não seja aquele que fica acendendo fósforo por aí. Pelo contrário, procure apagar o fogo dessas discussões aí desenfreadas aí. Amém? Ele continua dizendo o seguinte aqui, exortamos também, irmãos, que ademoestem, usem submisso. Tem gente que não gosta de cumprir ordem, tem gente que é contra tudo, tem gente que não aceita as coisas, são chamados insubmissos. Se você fala assim, irmão, o culto vai começar às 7, o cara faz questão de chegar às 7h15 porque ele é do contra. Tem que fazer desse jeito, o cara faz exatamente o contrário porque ele é do contra, porque ele é insubmisso, ele não gosta de receber ordem, ele não gosta de cumprir regra. E a Bíblia diz que nós temos que ademoestar, chamar essa pessoa para conversar, não brigar com ele, mas conversar e trazer ele para a realidade, e mostrar para ele que aquele comportamento não vai levá-lo a lugar nenhum. Ademoestar significa isso, um bom conselho. Às vezes não podemos fazer isso. Podemos fazer esse tipo de coisa. Paulo diz também que o seguinte, que nós precisamos consolar os desanimados.
Dentro da igreja, meu irmão, e fora da igreja, tem um monte de gente desanimada. Principalmente nessa época agora. Muita gente sem esperança. E Paulo diz que nós precisamos consolar esse povo. Né? O que é consolar? Não é chorar junto, não é dizer, não, é assim mesmo, vamos morrer todo mundo. Não! Mas é levantar. Né? É usar a palavra de Deus, usar as promessas de Deus, usar o evangelho para levantar essas pessoas, né? Colocar um pouco de fé no coração delas, um pouco de esperança na vida delas. A Bíblia diz, Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Né? E a luz do mundo não significa só no meio do pecado. Né? Eu vejo o seguinte, luz do mundo tem a ver com um brilho no nosso rosto. Né? Como é que o seu vizinho, que é incrédulo, como é que seu colega de trabalho, que é incrédulo, ele tem visto você? Como é que ele tem encontrado você nesses dias? Quando ele encontra você, ele vê uma luz diferente, uma luz radiante no seu rosto, né? Uma alegria, e diz, puxa, né? Eu triste aqui por causa dessa pandemia, mas o meu irmão ali está bem. Ou ele encontra você cabisbaixo, desanimado, ou de repente é ele que tem que te animar. É isso que Paulo está dizendo, olha, a função nossa como cristão é amparar ou aqui consolar o desanimado. É a nossa função consolar aqui no sentido de levantar, ajudar, né? Colocar um pouco de fé, um pouco de esperança na vida dele. Bom, e você conhecendo Jesus, você conhecendo a palavra de Deus, você tem meios para isso. Né? Mas um meio maior, meu irmão, é a sua vida, são as suas atitudes, são as suas palavras. Né? Se você diz assim, olha, realmente está feia a coisa, nossa, tem morrendo um monte de gente, e vai ficar pior, e o negócio vai se acabar. Bom, não é por aí não. Nós conhecemos o Deus da esperança e precisamos dividir o Deus da esperança com outras pessoas. Ele diz também que nós precisamos amparar os fracos. Tem muita gente fraca. Muita gente, não é só desanimada, é gente fraca espiritualmente, é gente fraca moralmente, entendeu? E nós precisamos amparar esse povo. Né? Principalmente dentro da igreja. Tem gente, irmão, que às vezes não consegue manter uma vida 100% santa. Ele tem dificuldade, às vezes ele comete pecado, né? Vive naqueles altos e baixos. E a gente diz, porque esse cara é isso, esse cara não se converteu, esse cara... Mas é gente fraca. Gente que ainda não teve uma experiência, gente que não se fortaleceu. Gente que ainda não conseguiu deixar um vício, gente que ainda não conseguiu, né, deixar uma coisa ruim na sua vida. Esses são os fracos, eles estão lá dentro da igreja. E às vezes estão ao nosso redor. E eu preciso amparar. Eu não preciso mandar embora, eu não preciso fugir deles. Não, eu preciso ajudá-los. Às vezes sentar, às vezes dar um abraço. Né? Não é excluir, pôr de lado. Não, às vezes um abraço. O pai do filho pródigo recebe seu filho, né? E seu filho veio de uma vida terrível. Veio ali com a roupa toda suja, rasgada, né? Vem ali daquela situação ruim, e o pai o abraça e põe aquela roupa limpa nele e o recebe. O recebe. Essa é a minha atitude quando eu amparo um fraco. Eu não estou dizendo que eu vou cooperar com o erro dele. Não é isso. Ele está em pecado, ele precisa ser, né? Precisa se acertar com Deus. Não vamos dizer que não, tudo bem, está tudo bem o seu pecado. Não está. Mas o que eu não posso é excluí-lo. O pai recebeu o filho e o abraçou. O irmão mais velho, naquela parábola do filho pródigo, exclui o irmão. Se meu irmão é pecador, gastou tudo que tinha, perdeu tudo e agora é bem recebido? Sim, irmão, porque os doentes é que precisam de médico. Né? Os sãos não precisam. Então Paulo está dizendo, olha, ampara os fracos aí. E diz o mais, sejai longânimos para com todos. Tenham longo ânimo, tenham paciência com todo mundo. Porque todo mundo na igreja, ou na sua vizinhança, ou na sua família, tem problema. E precisa de longanimidade para suportar isso. Tá? O interessante que Paulo está falando aqui, e ele não está dizendo que essa atitude que eu acabei de falar aqui, irmão, de admoestar o submisso, consolar o desanimado, amparar os fracos e ser longânimos com todos, não está dizendo que é para os pastores fazer isso. Isso não é um papel pastoral, isso é um papel seu. Como membro da igreja, irmão, como um irmão em Cristo. É um papel da igreja.
Isso aqui não é uma carta para os pastores. Lá em Timóteo é uma carta para pastor. Lá em Tito é uma carta para pastor. Mas Tessalonicenses é uma carta para a igreja. Está falando para você. E diz que isso aqui que nós acabamos de ler, meu irmão, não é um texto feito para o... Não é o pastor que tem que fazer essas coisas. E às vezes a igreja acha que é o pastor que tem que fazer isso. Que é o pastor que tem que cuidar, que é o pastor que tem que resolver isso. E não é não, meu irmão. Isso é uma função sua. Você é um membro da igreja, você é um Cristo em Cristo Jesus, um cristão em Cristo Jesus, você tem que tomar essas atitudes, né? E agir dessa maneira dentro da igreja. Paulo agora começa a tratar um pouquinho, também ele diz aqui, ó, evite que alguém retribua a outro mal por mal. Às vezes na igreja a gente vê isso, às vezes na nossa família ou em outro lugar, a gente vê alguém retribuindo o mal com o mal. A pessoa recebeu mal e ela está ali com um espírito de vingança, ela está ali com uma maneira de querendo devolver aquele mal que recebeu. E se você sabe disso, se você pode evitar isso, se você numa conversa ou num conselho pode fazer isso, você está fazendo exatamente o que Paulo está pedindo. Evite que alguém retribua o mal com o mal, ou pague o mal com o mal. O mal tem que ser retribuído com o bem. Há uma história de um casal de missionários que foram morar numa região, se mudaram para uma cidade. E logo nos primeiros dias que eles chegaram ali, né, a mulher recebeu uma caixa muito bonita de uma vizinha. Ali era uma região de sítios. E a mulher do missionário recebeu uma caixa muito bonita, assim, com papel de presente, né, com um cartãozinho. E ela ficou contente quando recebeu aquilo e abriu. Quando ela abre, a caixa estava cheia de esterco. E ela, a princípio ela ficou um pouquinho chateada, mas na manhã seguinte ela foi no seu jardim, colheu um maço de flores, muito bonita, pegou um cartão e mandou para aquela vizinha. E no cartão estava escrito, cada um dá o que tem. Ela recebeu estrume, esterco, devolveu flores. Você recebeu mal, você não precisa devolver o mal, devolva o bem. Cada um dá o que tem. O que é que você tem para retribuir? É o mal? Não, devolva o bem. Por isso que a Bíblia diz, pague o mal com o bem. Paulo fala também aqui, no versículo 16, regozijai-vos sempre. Está falando de uma alegria, está falando de um gozo, sempre. Esse sempre é sempre, todo dia. Pastor, não há motivo para isso. Tem dia que eu não tenho motivo para me alegrar. Será que você não tem? Será que isso é verdade? Que a gente não tem motivo para se alegrar, mano? Será que isso é real na nossa vida? Eu acho que não é, não. Tem aquela história, né, do copo de água. Um copo pela metade. Ele é um copo meio vazio ou meio cheio? Depende do seu ponto de vista. Alguns olham e dizem, não, o copo está meio vazio. Mas o outro pode dizer, não, o copo está meio cheio. Na nossa vida é mais ou menos assim. Motivo para alegria? Tem? Não tem? Agora, a sua vida só tem motivo de tristeza? É só tristeza? Todos os motivos, tudo na sua vida está ruim, a ponto de você não ter alegria nenhuma? Ou algumas coisas são motivo de tristeza e as outras não? Se é assim, essas coisas que não são motivo de tristeza, são motivo de alegria. Vou dar um exemplo simples para você. Amanhã é Dia das Mães. Você tem mãe? Você tem um motivo para alegria. Eu não tenho. Né? Um monte de gente que não tem mais mãe para se alegrar. Mas se você tem, alegre-se. Ah, mas minha mãe é assim, ela fala demais, ou ela não dá bola para mim, né? Aí você vai procurar um monte de motivo. Meu irmão, pega o telefone, liga para ela, ou se possível vai lá visitá-la. Porque o dia que ela partir, você vai descobrir que ela era muito mais importante do que ela é hoje. Então você tem um motivo para se alegrar amanhã. É Dia das Mães. Né? Se você já não tem mãe, você tem um motivo para se alegrar. Porque com certeza a sua mãe foi uma boa mãe. Cuidou muito bem de você. Se você está aí forte, né, vigoroso, é porque sua mãe deu vida, sua mãe cuidou de você. Então, motivos para alegria nós temos, e temos vários. Né? Por exemplo, você está vivo. Ah, pastor, mas as coisas não estão saindo do jeito que eu queria. Bom, mas você continua comendo, né? Você almoçou, vai jantar, está dormindo, tem uma casa.
Ah, mas a casa não é aquela que eu queria. Sim, mas você tem um teto sobre a sua cabeça. Eu garanto para você que tem um monte de gente lá fora que trocaria tranquilamente a vida dele com a sua. Trocaria tranquilamente. Ah, mas meus filhos dão muita dor de cabeça. Bom, graças a Deus você tem filho, né? Que bom. Um motivo para se alegrar, você tem filhos. Tem um monte de gente por aí que queria ter filho e não tem. Ah, pastor, mas o meu carro é muito velho. Graças a Deus, né? Você tem um carro. Que bom. Tem gente que não tem carro. Então, há uma série de motivos. Se você procurar na sua vida, você vai descobrir que existem muitos motivos para você se alegrar. Muitos. Talvez, se você não procurar, você vai descobrir isso daqui a algum tempo quando você perdeu o que você tem. Talvez quando você perdeu o emprego, perdeu um ente querido, perder aquele carro velho que você reclama dele. Aí você vai descobrir como é duro andar a pé. Você vai descobrir como é duro ficar desempregado. Como é duro, né, ficar longe daquela pessoa que você era chata, mas que hoje te faz falta. Então, há motivos de alegria na sua vida e a gente precisa viver esses motivos de alegria. Eu não posso focar na minha vida só nos motivos de tristeza. Não posso. Eu preciso focar nos motivos de alegria. Por isso que Paulo diz, olha, regozijai-vos sempre. Ele diz também aqui, numa outro conselho dele, prático aqui, orai sem cessar. Pastor, não dá para fazer isso. Eu tenho que trabalhar, tenho que vir para cá, tem um monte de coisa para fazer. Eu entendo isso. O que Paulo está dizendo não é que você tem que ficar de joelho 24 horas por dia. O que Paulo está dizendo é que você, em todo o tempo que você puder, você precisa estar ligado com Deus. E estar ligado com Deus não necessita, você não precisa necessariamente estar de joelho ou estar em oração, mas você pode estar ligado com Deus através do louvor, né? Pensando naquele versículo que você leu de manhã, pensando naquele devocional que você escutou de manhã, né? Pensando nas coisas do reino, né? Trabalhando com a sua cabeça aí na sua mente, questionando até como vai ser o céu, uma série de coisas que você pode fazer. Mas esse orar sem cessar não significa oração, aquela que você fale. Mas de repente está atento ao que Deus está falando para você. Você pode ficar quietinho e falar, Deus, o que o Senhor tem para falar para mim? Há uma série de maneiras que você pode ter comunhão com Deus no seu dia a dia, no seu tempo livre, ou até no tempo que você está ocupado. Porque às vezes você está trabalhando, mas o teu pensamento não é impedido de estar em Deus. Então, quando Paulo diz orai sem cessar, fique em constante espírito de oração. Fique em constante comunhão com Deus. Não deixe que Deus se aparte. Não tenha um tempo específico reservado somente 5 minutos de manhã e 5 à noite para Deus. Não! Da mesma maneira que Deus está com você todo dia, em todo momento, você também pode estar com Deus todos os dias, em todos os momentos. Isso é automático. Paulo diz também que além de orar sem cessar, ele diz que eu preciso aprender dar graça em todas as coisas. Em tudo dar graças. Nós gostamos de dar graça quando acontece um milagre na nossa vida. Né? Quando acontece um milagre, aí nós vamos no culto lá de quinta-feira, pedimos a oportunidade e damos um testemunho. Será que é assim? Será que esse dar graça não seria um dar graça por todas as coisas recebidas? Será que esse dar graça, irmão, não é ser agradecido todos os dias, não é? Por aquilo que Deus nos deu ou por aquilo que a gente não perdeu? Porque a gente mantém ainda um monte de coisa na nossa vida que nós não perdemos, que poderíamos ter perdido e não perdemos. Não é motivo de dar graça? Não é motivo de dar graça como a gente dá graça pela comida? Muito obrigado pela comida que nós temos na mesa. Que bom. Mas muito obrigado pelo emprego que nós temos. Muito obrigado pela igreja que nós temos. Muito obrigado pelos filhos que nós temos. Muito obrigado pela esposa, pelo marido que eu tenho. Muito obrigado pela vizinhança que eu tenho. Muito obrigado pela casa que eu moro. Ou o que quer que você tenha. Pastor, mas é muito ruim. Muito. Sabe, irmão, a gente tem uma palavra que talvez se encaixe bem na nossa vida. A gente é muito reclamão. Às vezes nós reclamamos muitas coisas. Sabe? Parece que nada está bom para nós. A gente quer sempre acima daquilo que recebemos. Sempre acima do que recebemos.
Vou dar um exemplo. Você recebeu aí R$600. Pô, mas 600 conto? Pô, isso é coisa que o governo dá? Poderia não ter dado nada. Poderia não ter recebido nada. Você recebeu 600. Por que você não dá graça pelos 600 que recebeu? Dá graça por eles. Pastor, eu ganho pouco. Dê graça pelo que você ganha. Que bom, graças a Deus, que esse pouco está suprindo as suas necessidades. Hoje eu vi um vídeo no Face. Uma moça que recebeu lá na escola do seu filho um pequeno kit, acho que é kit do lanche, uma coisa assim. E é uma mini cesta básica. Quer ver? Um pacote de arroz de 2 kg, um pacote de macarrão, acho que um pacote de bolacha, e um litro de óleo. É pouquinha coisa, um pacotinho bem pequenininho. E aquela moça começou a mostrar aquele kit, e eu falei, agora ela vai malhar o governo. Porque aí ela disse, olha pessoal, está todo mundo reclamando desse kit que o governo, acho que é se não me engano, do Mato Grosso, de Goiás, não lembro o estado, que o governo deu. Está todo mundo falando mal. Mas eu estou aqui para agradecer. Porque eu não ia receber nada. E esse kit aqui está me ajudando. Esse kit aqui está suprindo algumas necessidades aqui da minha casa. Falei, quanta gente não queria ter esse kit agora? Quantas pessoas que não têm o que comer, que gostariam de ter esse kit aqui para sobreviver? Eu ganhei. E ela começa ali a falar e dando graças por aquilo que ela recebeu. E aparentemente era pouco. Mas ela estava dando graça. Sabe, quando a gente dá graça por aquilo que a gente tem, Deus acrescenta mais. Deus dá mais. Quando a gente reclama aquilo que a gente tem, Deus não acrescenta. Porque se a gente não consegue agradecer o pouco, será que nós vamos saber agradecer o muito? Se a gente não é fiel no pouco, será que a gente vai ser fiel no muito? E isso não está se referindo a dar o dízimo do dinheiro. Quando Deus diz isso, que aquele que é fiel no pouco, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, não está falando só de ser dizimista. Está falando também, inclusive, da gratidão. Se você recebeu 10, seja grato pelos 10. Deus, muito obrigado por esses 10 que o Senhor me deu. Aí Deus falou, e se agradecer, eu vou botar mais 10 na mão dele. E aí você recebe mais 10, agora é 20. E você é grato pelos 20, eu vou acrescentar um pouco na vida desse camarada, vou pôr 40 na mão dele. Agora você recebeu 10, já começa a reclamar, vai ficar sem nada, porque é assim que funciona. Seja grato. Né? Tire um tempo da sua oração para gratidão. Mas comece a sua oração sendo grato a Deus por aquilo que você tem. E seja grato também por aquilo que você não tem. Porque se você não tem, é porque não chegou o tempo de você ter. Não chegou o tempo de ter ainda, irmão, porque se fosse o tempo, Deus já tinha te dado. Então, fique feliz com o que você tem, agradeça a Deus, né? E Deus, na medida do possível, vai te acrescentando, vai te abençoando, e você vai tendo mais, com mais motivo de gratidão ainda. Amém? Paulo diz também aqui o seguinte, ó, depois de dar graça, inclusive ele comenta aqui, o versículo 18, ele diz assim, em tudo é graça, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, isso aqui é muito sério. Você tem que dar graça, eu preciso dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Ou, Deus espera que eu seja grato por aquilo que Ele me dá. Deus espera que eu seja grato por aquilo que Ele me dá. Depois Paulo diz o seguinte, não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito. E esse Espírito aqui, mano, não é o Espírito humano. Está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Né? Aquele que age em nós, que trabalha em nós, que vive em nós, que intercede por nós, né? Aquele que nos dá os dons, aquele que nos ajuda a fazer a obra de Deus, né? Aquele que nos leva à verdade, né? Aquele que nos diz e nos faz lembrar tudo aquilo que Jesus disse, é o Espírito Santo, é a pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, irmão, que vive em nós, hoje. E que nos faz ser um crente, que nos faz ser um servo de Deus, uma serva de Deus. É o Espírito Santo, é a função dele. Né? E esse Espírito Santo, João Batista, uma vez, antes dele encontrar Jesus, as pessoas perguntaram para João, você que é o Messias, você que é aquele que vai vir e tal? Ele falou, não sou eu.
Vem outro. Está vindo aí. Esse eu não sou digno nem sequer de desamarrar, né, ali a sandália do pé dele. Ele falou, eu estou batizando vocês aqui no Rio Jordão com água. Mas ele que está vindo aí, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, a ideia do fogo é a ideia de limpeza. O Espírito Santo tem essa ideia de limpeza também, de queimar o pecado, queimar a impureza. Né? 20 anos atrás, 25, se cantava muito na igreja sobre o fogo. Né? Quando se cantava sobre fogo na igreja, estava dizendo, né? Tinha um corinho de que manda fogo, meu Senhor. Né? E o fogo era a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo viria em forma de fogo sobre a vida dos crentes e queimaria. Até hoje fala dos crentes de fogo. Né? Depois de uns 10 anos para cá, veio uma outra turma aí cantando da chuva. Né? Vai chover. Também é a ideia do derramar de Deus sobre a nossa vida. Mas essa ideia do fogo aqui é interessante. Porque lá em Levítico, capítulo número 6, versículo 12 e 13, depois você pode confirmar lá comigo, fala do altar. Lá no Velho Testamento havia um altar do holocausto ali, onde se queimavam o sacrifício. Um altar grande, né, como se fosse um fogão bem grande, né, uma churrasqueira bem grande, onde se colocava ali o cordeiro, né, a ovelha, para morrer, né, para ser queimado pelo pecado de alguém. Alguém vinha, tinha os seus pecados, né, o sacerdote pegava aquela ovelha ou aquele cordeiro, ponhava a mão, transferia o pecado daquela pessoa para aquele animal, e aquele animal era morto e queimado. E aquela fumaça que subia, né, ali do animal queimado, a Bíblia diz que chegava como cheiro suave, né, às narinas de Deus, e Deus entendia que aquele pecado daquela pessoa era transferido para o animal. O animal morria em lugar daquela pessoa. Já no Novo Testamento, Jesus já morreu por nós. O Cordeiro Perfeito, que tira o pecado do mundo, já morreu por nós. Não precisamos mais disso. Mas lá no Velho Testamento era assim. Aquele altar, a Bíblia diz que ele ficava aceso dia e noite, 24 horas por dia. Nunca se apagava. Tá? E diz também que foi Deus quem o acendeu. Não foi um fósforo humano ou qualquer outra coisa que acendeu aquele altar. Foi o próprio Deus que acendeu. E diz que aquele altar não se apagaria. O fogo do altar jamais se apagará. Mas no versículo 12 diz o seguinte, que era obrigação do sacerdote, todos os dias de manhã, colocar lenha naquele altar. Embora Deus dissesse que o fogo não apagaria, mas era função do sacerdote. Pode ler lá, Levítico 6, versículo 12 e 13. A função do sacerdote toda manhã era pôr lenha naquele lugar, naquele altar, para que o fogo acendido por Deus não se apagasse. Bom, quem nos batizou, quem nos encheu com o seu Espírito foi o próprio Deus. Isso não foi pastor, não foi ninguém que impôs a mão e que você recebeu o Espírito. O Espírito Santo é dado por Deus. O próprio Jesus falou, se eu não for, o Consolador não virá. E ele veio, e habita em nós, está em nós. Agora, ele precisa ser mantido aceso, porque Paulo diz aqui nesse texto, não apagueis o Espírito. Então significa que ele pode ser apagado. Pastor, como é que eu faço isso? Fazendo o que o sacerdote fazia, botando lenha todo dia. Como é que eu faço, pastor, essa lenha? Oração, jejum, palavra, comunhão. É isso, simples. A lenha do crente é essa. É oração, jejum, palavra e comunhão. Oração, jejum, palavra e comunhão. Todo dia. É simples, a lenha é essa. A lenha não tem outro. Não tem invenção. A lenha do crente, o combustível do crente é oração, é palavra, é jejum e a comunhão. As 4 coisas principais que você precisa para se manter um crente firme, né, um crente aceso, um crente cheio de espírito. É isso que você precisa. Todo dia lá, joelhinho no chão, né, todo dia lá meditando na palavra, né, tempinho de jejum, 1 ou 2 vezes por semana, ou o tempo que Deus colocar no seu coração, e comunhão com a igreja. Comunhão. Pastor, sirva a Deus em casa sozinho muito bem. História sua. Colocar essa besteira na sua cabeça e acreditou. Isso é história. Porque Bíblia diz que eu preciso congregar. Tá? E brasa fora do braseiro, ela apaga rapidinho. Então tira essa ideia que colocar na sua cabeça e assim que você puder, você vá para a igreja. Vá congregar com os irmãos lá. Porque no meio dos irmãos, é que nós crescemos, nós somos moldados, nós somos trabalhados, que Deus abençoe a nossa vida.
Se Jesus quisesse que a gente servisse a Deus sozinho, ele não tinha criado e deixado a igreja. Não tinha. Então, não apagueis o espírito aí, bota a lenha nesse negócio aí, tá? Ele diz também, não desprezeis as profecias. Que profecia é essa, pastor? Os profetas de hoje? Não, uma profecia da palavra de Deus. A Bíblia está cheia de profecia. Cheia. Muitas profecias. A maioria já se cumpriu, mas tem muitas a se cumprir ainda. E eu não posso desprezar as profecias. Eu não posso achar que essas profecias não são para mim ou não são para esse tempo. Não, isso é para depois, isso aí é para a próxima geração. Não, irmão, talvez a profecia seja para hoje. Talvez a profecia seja para agora, seja para o meu tempo, para o seu tempo. Eu não posso desprezá-las. Como todas as outras se cumpriram, essas também vão se cumprir. Há um texto que eu estava meditando agora há pouco, fala lá da Mateus capítulo 22, fala sobre as bodas, né, o convite para as bodas. Diz que um rei muito poderoso, o seu filho ia casar e ele resolveu fazer uma grande festa, muito grande. E ele chamou muita gente, né, os ricos, os nobres, todo mundo chamou lá, mandou convite e as pessoas se recusaram, não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar um monte de compromisso e não apareceram na festa do rei. O rei insistiu e mandou convite uma segunda vez, e elas também não vieram. O rei ficou muito chateado, como a festa já estava pronta, né, o novilho já estava morto, o cevado já tinha morrido também, o churrasco estava sendo preparado. Aquele rei disse aos seus servos, saí pelos caminhos, peguem todo mundo e traz para a minha festa aqui. E diz que a casa ficou cheia. O que isso tem a ver com a profecia? Tudo. Embora aquele monte de gente foi convidado e não foi, a festa aconteceu. Com ou sem aqueles primeiros convidados. Meu irmão, profecia, se você acreditar nela, ela vai se cumprir. Mas se você não acreditar, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Deus não precisa da sua crença, da sua fé, para que essa profecia se cumpra ou não. Profecia é profecia, e ela vai se cumprir com você ou sem você, comigo ou sem mim. Por isso que Paulo diz, não despreza, porque ela vai acontecer. E quando ela acontecer, eu preciso estar atento. Né? Eu preciso estar atento, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso saber o que Deus tem preparado para o futuro, e a Bíblia já revelou muita coisa aqui para o futuro. Muita coisa tem sido revelada na sua palavra. E eu preciso estar atento a isso. Então, não despreza não. Leia as profecias, leia a palavra de Deus, esteja atento a ela. E você vai ver que, né, as coisas acontecem, estão aí. Melhor aqueles que estão preparados do que aqueles que não estão. Né? Se nós não tivéssemos lá aqueles moços, lá, os magos do Oriente lá, que estavam atentos às profecias, eles não teriam encontrado Jesus. Só encontraram porque estavam atentos às profecias do Velho Testamento e eles conseguiram identificar o tempo do nascimento de Jesus e até mesmo o lugar do nascimento de Jesus. Foram levados bem próximos. Então, fique atento aí às profecias. Ele diz também aqui o seguinte, ó, depois, julgai todas as coisas. Né? Deus não está me convidando para ser juiz, nem você. Ele não diz, vocês têm que ser juiz. Não. Esse julgar significa examine todas as coisas. Examine tudo. Né? Seja alguém que saiba examinar. Seja uma palavra, seja um conselho, seja um convite, seja uma notícia, seja um artigo na internet, seja a pregação do teu pastor, seja o que for. Examina. A Bíblia fala dos crentes de Bereia, que eram homens nobres. Chama de nobres não porque eram ricos, mas eles tinham um costume, eles examinavam as Escrituras. Ia lá o apóstolo Paulo e pregava, mas o irmão pegava a Bíblia e dava uma olhadinha, ver se aquilo que Paulo disse tinha base bíblica. Aí ia lá Timóteo e pregava, o irmão pegava a Bíblia e vê se Timóteo pregou segundo a Escritura. Porque eles queriam palavra que batessem com a Escritura, não palavra de homens, não invenção, não palavra humana, eles queriam uma palavra que viesse da parte de Deus. E toda palavra, meu irmão, que vem da parte de Deus, ela bate com a Escritura. Ela não vai contra a Escritura. Por isso que os crentes de Bereia eram nobres. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Ser homens e mulheres que saibam examinar tudo. Tudo. Você recebeu um convite? Examina. Vê se aquilo é bom ou se aquilo é ruim.
né? Você recebeu uma oferta de trabalho, examina aquilo, vê se aquilo é bom ou é ruim. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem situação em que o diabo se apresenta como um anjo de luz. E às vezes tem ofertas que aparecem para nós, mas que não são de Deus. E parece que foi Deus que mandou, mas foi o diabo. Então você precisa examinar essa oferta. Examina. Vê com a palavra, vê se bate. Né? Examina bem, não vai fechando acordo aí, não vai aceitando de primeira, não vai dizendo sim para tudo. Né? Livro que você compra, toma cuidado. Tem um monte de livro aí que se diz evangélico, não tem nada de evangelho. Tem um monte de filme que tem tudo a ver, parece que é o evangelho, não tem nada a ver com Bíblia, é só heresia, mas tem nome de evangelho. Então, tome cuidado, examine todas as coisas. E Paulo diz, olha, não é só para você examinar, mas é para você saber separar o que é bom do que é ruim. Se é bom, aplica na sua vida. Se é ruim, afasta de você. É isso que ele diz. Olha, julgue todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de todo o mal. O que é ruim, meu irmão, tira da sua vida. Limpa. Isso eu não quero. A minha vida é santa, eu não vou colocar porcaria na minha vida. Ah, isso é bom, isso é de Deus, eu quero acrescentar na minha vida. Isso aqui é um bom conselho, quero acrescentar na minha vida. Essa palavra é ótima, vou acrescentar na minha vida. Li essa frase na internet, vai lá ver se tem base bíblica. Ah, mas foi o pastor fulano que falou. Não importa quem falou, vai ver se tem base bíblica. Porque às vezes o cara falou um negócio lá, mano, que aparentemente é lindo. Né? É um negócio ótimo para você pôr na sua vida. Só que não é bíblico não, viu? É dor de cabeça lá na frente. É dor de cabeça. Então toma cuidado com o que se acrescenta, né, na sua vida. Toma cuidado com aquilo que você põe para dentro. Toma cuidado. Há um exemplo disso lá no livro de Jonas. Você já leu o livro de Jonas, né? E aquele navio em que Jonas estava afundando. Tudo porque dentro daquele navio tinha uma pessoa que estava com problema. Aquele dono do navio, ou o capitão do navio, simplesmente porque aquele homem pagou a passagem, ele pôs para dentro. Ele não examinou quem era. Ele botou para dentro do seu navio. E quase ele mata todo mundo. Tem coisa, irmão, que aparentemente vai trazer um lucro na nossa vida, e a gente põe para dentro da nossa vida, e às vezes é aquilo que vai afundar a nossa vida. Então toma muito cuidado com isso. Examina bem, separa o que é bom, separa o que é ruim. O diabo é especialista em plantar o joio no meio do trigo. Talvez a semana que vem, quarta-feira, eu fale um pouco sobre isso, sobre o joio e sobre o trigo. Né? O diabo é especialista em plantar o joio no meio do trigo, para destruir. A ideia dele é essa. A Bíblia diz que o homem plantou o arroz e de noite, de madrugada, escondido, veio o inimigo e plantou o joio. O diabo é doido para fazer isso na vida dos crentes. Em nome de Jesus, seja um examinador. Né? Examinador. E vou além, meu irmão. Não é para você examinar só as coisas, mas examine também a sua vida. Porque Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim, examinai o homem a si mesmo. Né? Diz que você precisa ser um examinador de si próprio. Examine o seu coração, examine a sua mente, examine os seus pensamentos, né? Examine os seus caminhos, né? Examine as suas decisões, os seus questionamentos. Examina, né? As suas decisões. Por que eu estou tomando essa decisão? Porque ela agrada a Deus ou ela me agrada? Né? Quem é que vai ser beneficiado com isso? Então, examine aí. Né? Faça um autoexame. E você vai ver, talvez você descubra muita coisa aí que está precisando mudar na sua vida. Né? Esses são alguns conselhos de Paulo. E ele termina dizendo aqui, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Há uma coisa interessante que eu quero terminar só com esse versículo que ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Normalmente, nós começamos a obra da santificação, né? Nós começamos no que depende de nós,
Nós começamos pelo corpo, alma e espírito. Não é assim que nós fazemos? Nós deixamos alguns vícios, que é do corpo, deixamos alguns pensamentos, que são da alma, e depois entra a parte espiritual. Paulo inverte o processo, ele diz, olha, você precisa ser santificado espírito, alma e corpo. O processo de santificação, meu irmão, ele começa com Deus. Ele começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, pense nisso. Né? Fale com Deus sobre isso. Examine sua vida sobre isso. Comece esse processo de dentro para fora. Santifique o teu coração, santifique os teus pensamentos, e você vai ver que os teus membros, a tua boca, a tua língua, o teu ouvido e os teus olhos vão ser santificados. Se o coração é santo, o resto também é. Se só a boca é santa, não significa que o coração seja. Comece de dentro para fora. Deixe Deus transformar você de dentro para fora. Amém? Que essa palavra possa ter enchido o seu coração. Nós vamos orar. Talvez é provável que vai ter um vídeo após a mensagem agora para as mães. Eu acho que a Jéssica está preparando. Tá? É provável, então fica aí. Eu quero orar com você. Queria que você colocasse suas necessidades diante de Deus. Nós ainda acabamos de saber antes de ontem, que foi prorrogada até dia 31 a quarentena, então nós continuamos do mesmo jeito que nós estamos. A gente já sabia mais ou menos pelo que vinha vindo, a gente sabia que ia acontecer isso. Então não foi muita surpresa para nós. Continuamos ainda nesse processo, irmão, de ficar em casa. Você me assiste por aí e a gente vai se falando. Qualquer necessidade, você pode me ligar. Tá? Estou à disposição. Todo dia de manhã você recebe um pãozinho, de manhã aí um pão diário, pequenininho, um texto, ou um pequeno devocional para te ajudar aí na sua caminhada com Deus. Tá? Mas qualquer necessidade, meu irmão, eu estou por aqui. Eu sou seu pastor, estou à sua disposição, pode me ligar a qualquer hora, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. Não é porque a gente não está se vendo que eu estou distante de você. Estou colocando você em oração, tá? Estou aqui preparando a mensagem, estou lembrando de você. A gente é ligado para alguns, diz suas necessidades. Então, qualquer necessidade, pode me ligar, eu estou aqui para te ajudar. Amém? Feche seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Damos graças ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, por esse povo, Deus, teus servos e tuas servas que estão aí ouvindo essa palavra. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por esse povo, Deus, que tem servido ao Senhor. E muito obrigado, Deus, pelo apóstolo Paulo, que trouxe esses conselhos tão bons que nós acabamos de citar aqui. Pai, que a nossa vida não seja apenas uma vida somente a nível espiritual, mas que essa espiritualidade venha para o nosso dia a dia, venha para nossas ações, venha para os nossos pensamentos, venha, Deus, para o nosso comportamento na sociedade. Pai, que nós sejamos um crente íntegro, um crente, Deus, que, como o Senhor mesmo disse ali, santificado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o teu povo, continua derramando as tuas bênçãos, que teu Espírito Santo, Deus, aquele fogo que não apaga em nós, que venha e continue trabalhando e ministrando no nosso coração, ó Deus, nos convencendo, Deus, do pecado, nos convencendo dos erros, ó Deus, indicando a nós a melhor direção, ó Deus, enfim, moldando a nossa vida como o Senhor sempre tem feito. Nós agradecemos por tudo, agradecemos pela vida, Deus, dos irmãos, das irmãs, agradecemos, Deus, pelo cuidado do Senhor nesses dias, agradecemos, Deus, pelo Senhor ter colocado e está colocando os teus anjos ao nosso redor. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Hoje é a nossa oração de gratidão, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós abençoamos cada um, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, continue nessa gratidão aí. Não esqueça todo dia de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito Santo, aquele fogo que não se apague, não deve ser apagado, seja com a tua vida. Deus te abençoe. Boa semana para você. Abraços.